Olá! Estamos de volta para mais uma aula do curso A Carta aos Hebreus. Em nosso último encontro, vimos o que poderiam ser chamadas de atitudes sociais que agradam a Deus. Foram elas amor fraterno, hospitalidade, lembrar-se de presos e torturados, santidade no casamento e contentamento com posses. Hoje veremos quais são as atitudes espirituais que agradam a Deus. Por sociais, queremos dizer as atitudes que dizem respeito a outras pessoas humanas. Já por espirituais, estamos falando do nosso envolvimento com Deus. Nada mais. A passagem desta aula, ainda que um pouco longa, será dividida em apenas duas partes. Número 1, modelos para a vida cristã, versículos de 7 a 9. E, segunda parte, verdadeiros sacrifícios cristãos, de 10 a 16. E antes de entrarmos na análise do texto, vamos ler a passagem. Hebreus capítulo 13, versículos de 7 a 16. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Feita a leitura, vamos à primeira parte do estudo. Modelos para a vida cristã, versículos 7 a 9. Começamos dizendo que, ainda que pareçam não ter relação entre si, estes versículos estão ligados pelo mesmo tema, modelos a seguir e o porquê. O versículo 7 traz 3 palavras que são fundamentais. Lembrai-vos, considerando ou atentando e imitai. Aqueles crentes não deveriam se esquecer dos que primeiro lhes trouxeram a palavra da salvação. Aliás, trazer a palavra de Deus ao povo tem de ser para a liderança cristã a única base de autoridade e nenhum outro motivo. Coisas como conhecimento, influência, poder político ou financeiro, antiguidade na comunidade e outros motivos não devem ser levados em consideração na hora de se reconhecer a autoridade do líder cristão. O que todo cristão deveria observar nos seus dirigentes era o sucesso da carreira, ou seja, o resultado de sua conduta. Isso significa que os ouvintes deveriam se lembrar de seus primeiros líderes, não como pessoas de sucesso, segundo o mundo, mas como aqueles que lhes anunciaram a palavra de Deus e viveram segundo essa palavra. Porque conhecer e não viver a palavra de Deus, não pode haver tragédia maior. O versículo 8 não é uma declaração pura e simples sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esse versículo é como, entenda, uma dobradiça de porta. Por quê? Porque ele se move tanto para o versículo 9 quanto para o versículo 7. Ele está no meio dos dois para esclarecer que a fé dos primeiros guias, a nossa tradução traz a palavra guia, mas pode significar também dirigentes, mesma coisa. Os primeiros guias ou dirigentes da igreja
Tudo isso daí, a fé deles estava baseada em Jesus, aquele que sempre foi fiel, que sempre foi firme. Jesus nunca vacilou. Portanto, a fé dos primeiros líderes poderia ser imitada, porque eles estiveram firmes em Jesus Cristo, aquele que merece toda a fidelidade, firmeza e constância, porque ele também é inabalável, ele tem um caráter que não muda. Os primeiros líderes tiveram êxito em sua carreira por causa disso, estavam firmes em Jesus, então eles poderiam ser imitados. Mas se os líderes antigos foram um exemplo de firmeza, o versículo 9 diz que deixar-se levar por doutrinas estranhas é um sinal de fraqueza espiritual. O texto não diz quais eram esses estranhos ensinos, mas muitos entendem que o texto faz referência a práticas judaicas, principalmente leis sobre alimentos, que a gente vai encontrar em grande quantidade dentro do judaísmo. O autor esclarece que nada disso adianta para o coração, porque este sim é o lugar que deve ser de fato alimentado e cuidado. E o que dá firmeza ao coração é a graça, ou seja, o dom que temos recebido por meio de Jesus e do Espírito Santo. Podemos ter acesso ao Pai por causa de Jesus. Como vimos exaustivamente, a morte de Cristo, ela purifica a consciência e o coração, inaugurando a nova aliança. Esta mensagem é que alimenta e beneficia os crentes, e qualquer ensino que impeça esta mensagem só pode trazer prejuízo. E já começamos a segunda parte, verdadeiros sacrifícios cristãos, versículos de 10 a 16. O versículo 10 responde uma pergunta que pode ter sido levantada por causa do versículo 9. Se todas as religiões da época tinham altares, onde alimentos e animais eram oferecidos, só que para os crentes em Cristo, como diz Hebreus, isso não é importante, então era certo dizer que os cristãos não tinham altar? O autor de Hebreus não desconsidera isso e entende que essa era uma questão importante. Por isso, ele diz que sim, temos um altar. Mas qual é esse altar? Há várias respostas, mas duas estão mais de acordo com tudo o que temos visto aqui nesta carta aos Hebreus. Primeiro, o altar é o próprio Cristo, ou sua morte sacrificial. Afinal, é em Cristo que oferecemos a Deus nossos sacrifícios de louvor. Veremos sobre isso daqui a pouco, no versículo 15. E a segunda resposta poderia ser coração, como altar. O coração, ele é importante no argumento do autor. Veja, o coração desviou o povo no Antigo Testamento, como vimos no capítulo 3, versículos 8 e 10. O coração deveria ser renovado na nova aliança. Capítulo 8, versículo 10 aqui de Hebreus fala sobre isso. No coração é onde Deus deveria inscrever suas leis, como vimos no capítulo 10, versículo 16. É com corações cheios de fé e purificados de uma má consciência que as pessoas deveriam se aproximar de Deus, como está lá no capítulo 10, versículo 22. É no coração onde os crentes participam na adoração, que consiste de louvor e ação de graças a Deus, como está no capítulo 12, versículo 28. Então, por tudo isso, o coração do crente deve ser onde encontramos Cristo sacrificado. Não é sem motivo que Paulo disse que nele quem vivia era Cristo, como lemos em Gálatas, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse vive em mim é o viver no coração de Paulo. O versículo 11
diz o que acontecia com as carcaças dos animais sacrificados, depois que o sangue era levado ao Santo dos Santos, lá no templo, como nós já estudamos, como oferta pelo pecado. O que acontecia então com essas carcaças? Eram completamente queimadas fora do arraial, fora da cidade. Por isso, não eram comidas. Vemos isso lá no início da Bíblia, no começo, como uma prescrição, uma lei. Levítico capítulo 16, versículo 27. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Isso tudo explica a última parte do versículo 10. Os que participam desse tipo de sacrifício não têm direito de desfrutar dos benefícios de Cristo. A participação na antiga aliança significa que a nova ou não chegou ou não é completamente eficaz. E aqui a gente observa que o autor de Hebreus continua argumentando sobre abandonar Cristo e os problemas que isso traz. Esses dois pensamentos negam a suficiência da morte de Jesus e desqualifica alguém em participar dos benefícios da nova aliança. O versículo 12 mostra o que ocorreu com Jesus. Jesus foi crucificado fora da região sagrada, que é a região próxima do templo, fora dos portões da cidade. Mas isso aconteceu, ou seja, Jesus foi morto fora da porta, porque ele foi recusado como a oferta pelo pecado. Jesus Cristo, ele foi rejeitado, desprezado no templo feito por mãos humanas e morto fora da porta, a porta principal da cidade. Mas isso foi em si a entrada no santuário celeste por meio da sua carne e uma oferta eterna para a santificação do povo. Acompanhe então as passagens que vimos aqui em Hebreus e fala sobre tudo isso. Capítulo 9, versículo 24, capítulo 10, versículo 20 e ainda o capítulo 9, versículo 14. O versículo 13 deixa claro que, se alguém quiser obter os benefícios da morte de Cristo, então deve sair de dentro de qualquer tipo de sistema religioso que negue a mensagem bíblica para se encontrar com Jesus. Sabe onde? Do lado de fora. Isso mesmo, porque isso vem sendo dito desde o início do sermão. Jesus inaugurou um caminho. Ele não aproveitou algum outro que existia. Por isso, os que lhe são fiéis devem seguir o caminho do Senhor por este caminho, o caminho de Jesus. Seus seguidores devem escolher levar a desonra de Jesus também, como Moisés, que frequentemente a gente vem citando aqui, lá do capítulo 11, versículo 26. Aqui temos uma chamada para imitarmos a Cristo e não fugirmos do que possa acontecer por causa disso. O versículo 14 tira a esperança de quem quer buscar segurança neste mundo. Porque, veja bem, o raciocínio é simples, mas preste atenção. Se na visão do mundo os cristãos não têm segurança, porque não têm lugar aqui, então, na visão celestial, os que vivem aqui neste mundo não têm segurança. Por quê? Porque o mundo e tudo que nele existe será abalado. Por isso, buscamos a cidade vindoura, ou seja, aquela que é permanente. O versículo 15 mostra que a vida do crente em Cristo não pode ser outra que não a de contínuo sacrifício de louvor a Deus por meio de Jesus Cristo, como nós lemos no Salmo, capítulo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Há quem diga que, com a vinda de Jesus, os sacrifícios se acabaram. Mas nós temos sacrifícios também, só que não consistem de grãos, bebidas ou animais, como na primeira aliança, mas os sacrifícios na nova aliança são fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Isso não significa apenas falar ou cantar sobre Deus. Muita gente pensa que é só isso, e não é. Significa pertencer a Ele com toda a nossa vida, permanecer como um dos seus seguidores e, aí sim, confessar, até em público, que reconhece a Deus como seu Senhor. No versículo 16, nosso autor oferece outra forma de sacrifício: atos de bondade e partilha com o necessitado. Como isso é esquecido, hein? Esta forma de adoração pode ser negligenciada, por isso o texto nos diz, para não a esquecermos. Uma boa motivação para não esquecermos é que destes sacrifícios, incluindo aqueles outros, Deus se agrada. Vamos aproveitar esse tempo final da aula para fazermos algumas reflexões. Na passagem que acabamos de estudar, vimos que Deus quer que imitemos os que nos dirigem. Por quê? Porque ninguém constrói em cima de nada. A gente precisa de um começo, de um apoio, de uma direção, de uma visão, de uma orientação. Ninguém pode dizer que não precisa de alguém. Pare para pensar e veja que todos nós somos o fruto de várias pessoas. E isso pode ser também uma coisa ruim. Bom, que estamos imitando alguém, isso não há dúvida. A questão é quem estamos imitando. Pessoas que nos aproximam de Cristo por seu exemplo de fé, por seu sucesso nas questões da vida. Como é que ele trata a mulher dele, como ela trata o marido, os filhos, os pais, o próximo, pessoas assim, ou por quem nos desvia dos caminhos do Senhor, com ideias e ensinos estranhos, com futilidades que para nada nos aproveitam, com coisas que por fim não ficarão de pé diante do abalo que virá sobre todas as coisas. Outra questão importante para a gente parar e pensar: por que nós, os cristãos, temos tanta facilidade para desanimar, hein? Durante certo tempo, reconhecemos que a palavra é boa, a obra de Deus em nossas vidas é uma bênção, a comunidade de fé é indispensável, mas, de repente, a gente se sente vacilante. Olha, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que não recorremos a Ele, que manteve firmes os irmãos do passado? Será que cremos que Jesus não é o mesmo hoje? Se confessamos com a boca, devemos também confessar com nossas ações. Não se pode dizer que se confia em Jesus e viver como se ele não existisse. Olha, a fidelidade de Jesus, ela não muda nunca. Essa deve ser também a nossa motivação, a sermos fiéis a Ele e à sua causa. Louvar a Deus pela sua palavra e cantar as suas maravilhas é o que se espera de verdadeiros adoradores, não é mesmo? Com certeza. Mas não é possível alguém dizer que ama a Deus, que se emociona com as suas palavras, que estremece com sua obra, mas não se envolve com outras pessoas. Ser cristão é estar com outras pessoas, é gostar de gente, é estar ou procurar estar envolvido com pessoas. Mas todos sabemos que não há pessoas sem problemas. Por isso, o que se espera de um cristão, uma cristã, é que se comporte como Cristo. Sacrifique-se pelo próximo. Isso não quer dizer perder tudo que você tem, mas fazer algo que te custe alguma coisa. Isso significa dedicação. Vamos falar mais sobre isso. Dedicação tem a ver com dar o nosso tempo, ter preocupação, ter envolvimento, oferecer o que for necessário, ter afeição, ou seja, ações deste tipo. Geralmente fazemos essas coisas com os da nossa família carnal. É fácil agirmos assim com os que são nossos, com os que temos afinidade de sangue. E sim, devemos ser assim mesmo com os da nossa família.
Mas por que descuidar ou se desinteressar por aqueles outros, sabe, aqueles outros sacrifícios que agradam a Deus, ou seja, os atos de bondade e a divisão com outras pessoas? Devemos fazer atos de bondade com todos, porque nós somos filhos de Deus, filhos do Deus que é bom e que manda chuva sobre todos, bons e maus, como já lemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 45. Só os que são filhos e filhas de Deus pensam e agem assim. É isso. A próxima aula será a última. Nela nós veremos as exortações finais e o encerramento da carta de Hebreus com uma palavra de bênção. Vamos juntos! E se você gostou desta ou de outra aula do canal, pode fazer a sua inscrição, dar um like, fazer um comentário e acionar também o sininho, que é o modo como você fica sabendo das novas publicações. Então, tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.